Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas, ok? Lembrando que nós estávamos tratando de ética social e vamos falar agora aqui um pouquinho a respeito de família, tá? Espero que você esteja com suas Bíblias abertas, porque é uma escola bíblica dominical, então Bíblias abertas, ok? Como sempre, depois a gente vai dar um espaço, um tempinho para interação. E nós vamos agora iniciar nossa escola bíblica dominical com base em Mateus capítulo 4, capítulo 19, a partir do versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Né? Pergunta feita por Jesus. Versículo 6 diz assim: Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Geralmente a gente lê esse versículo aqui focado em casamento. Mas a gente precisa entender o seguinte, que novo casamento é uma nova família, tá? E que a família, digamos assim, foi a primeira instituição criada por Deus, mesmo antes da igreja. Lá no paraíso, quando Deus olha para Adão, vê que tudo foi criado, né? E Deus olha para Adão e vê que ele estava só e diz assim: não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma adjuntora, né? A adjuntora faz Eva, né? E ali a família ela é instituída, ok? A família ela é tão importante e ela é tão alvo, né? Do diabo, de Satanás, que o primeiro pecado fora do paraíso foi justamente contra a família, quando Caim ele mata Abel, né? Então, assim, a gente tem um pecado que foi dentro do paraíso que a gente chama de pecado original, né? Que foi o primeiro pecado. E existe a questão dos outros pecados, né? De pecados de ação, pecados de estado, mas que são pecados que foram derivados, foram causados pela quebra de comunhão que nós tínhamos com Deus, né? Porque nós temos permitido que o pecado entrasse no nosso coração. E ele vai justamente ali de contra a família, tá? Eu acho que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, na verdade, né? Dá uma olhadinha ali que a gente vai... Na verdade, veja desde do versículo, capítulo 4, versículo 1, que a gente consegue ver o texto todo, ok? E a gente sabe como a família é importante, né? Como essa constituição da família ela é importante. Na verdade, a gente só acredita em dois sacramentos, que é a ceia e o batismo, mas ainda assim a família é algo que ela se inicia, né, dentro do nosso conceito bíblico, pela bênção pastoral, né, ou seja, pela representação, pela representação, digamos assim, de Deus, né, abençoando ali aquele casamento. E aí é importante também que a gente se lembre, né, que tem aquela questão assim, na pobreza, na riqueza e na pobreza, né, seja rico ou seja pobre, mantenha a sua família, esteja com saúde ou esteja doente, mantenha a sua família, momentos de alegria, momentos de tristeza, né, mantenha a sua família, porque a Bíblia entende o casamento, né, e a família em si como algo indissolúvel, a não ser por questões naturais. Claro que existem exceções, principalmente com relação ao casamento, né? Existem exceções, mas que o natural, né? Uma família que esteja dentro ali da palavra de Deus, centrada na palavra de Deus, a busca vai ser realmente a solução apenas por questões naturais, né? Ou seja, morte, na verdade, né? Uma família centrada na palavra de Deus, mas claro que isso não a gente não pode exigir, nem achar que todas as famílias vão ser centradas, nem que todas as pessoas vão ser centradas na palavra de Deus, ok? Então, numa visão geral, o casamento ele deve ser até que a morte o separe. Mas a Igreja do Nazareno entende que existe algumas exceções que, inclusive, está fora do controle do próprio ser humano, ok? A família também ela é tão importante que a linguagem que Deus usa para que a gente consiga entender Deus melhor é a linguagem familiar, né? Por exemplo, Deus é pai. Então, assim, é uma linguagem que a gente entende. Nós somos irmãos, uma linguagem familiar.
quando nós nos convertemos, nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Uma linguagem familiar, mostrando a importância da linguagem. Jesus, ele é representado como noivo e a igreja como noiva. Então, assim, Deus, ele usa realmente a figura da família que a gente conhece para que a gente possa entender melhor o amor, o cuidado de Deus, a nossa posição. Eu vou chamar de posição teológica, inclusive, que acontece depois da nossa conversão, né? Tudo isso ali, porque Deus acha a família tão importante, né? A família é tão importante que esse é o simbolismo ali que vai nos unir, ok? Então a Bíblia, ela também vai mostrar sempre a preocupação de Deus com a família, né? Efésios capítulo 6, versículo 4, por exemplo, quando ele começa a falar de família, e ele vai tratar de relacionamentos familiares, né? Quando a gente vai ler aqui Efésios capítulo 3, espero que você esteja aí abrindo a Bíblia agora e procurando, né? Efésios capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, né? E admoestação no Senhor, né? Uma preocupação aqui que a palavra de Deus tem, de que a gente crie os nossos filhos, mas que saiba criar os nossos filhos com amor. Não é assim? Veja só, a palavra admoestar aqui, ela significa assim, censurar, aprender, né? Aconselhar, ou seja, o que é que está dizendo? Que a gente não deve tratar nossos filhos com ira, mas que a gente deve tentar aconselhá-los, né? Tentar não, a gente deve aconselhá-los no amor do Senhor, né? Admoestar no amor do Senhor, ou seja, sem ira, com brandura, né? Com calma, com paciência. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência e às vezes o nosso amor pelos nossos filhos é tão grande que a gente quer, digamos assim, que eles não cometam erros para que eles sejam infelizes, mas a gente precisa ter um certo policiamento nisso, né? Colossenses capítulo 3, versículo 21, ele também vai falar isso a respeito dos filhos, né? O que é que ele diz? Ele diz assim, ó: não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados, né? Em outras palavras, né? O que é que significa isso? Significa que a gente tem que tratar eles com amor, porque se a gente não tiver cuidado, nós podemos desestimular eles para que eles sigam a nossa fé, ok? Esses conselhos são conselhos bíblicos e demonstram para a gente a preocupação que Deus tem no nosso trato com os nossos filhos, né? A forma como nós vamos conduzir os nossos filhos, tá? Ainda sobre essa questão de pais e filhos, né? A Bíblia, ela também traz uma preocupação clara com relação à educação dos nossos filhos, né? Provérbios capítulo 22, versículo 6, é aquele provérbio famoso que diz assim, né? Ó, ensina os nossos filhos enquanto eles são pequenos, tá? Estou parafraseando aqui, né? E quando ele crescer, eles não vão se desviar do Senhor, né? E isso aqui é uma preocupação que Deus tem com a educação, né? Ou seja, eduque os seus filhos na palavra do Senhor desde pequeno. E aí, quando crescer, eles não vão se desviar, né? Isso é interessante, queridos, por dois motivos. O primeiro motivo é que eu percebo o tanto de famílias que foram convertidas, muitas vezes porque uma criança ele foi no IBF. Quando a gente preparava, né, e se Deus quiser vamos voltar a preparar, mas quando é uma preparação do IBF, né, e vai crianças que nunca tinham ouvido falar em Jesus, e a partir dali ela começa a frequentar a igreja, né, de repente aquela criança ali, ela é usada para a conversão de toda a família. Na primeira igreja mesmo do Nazareno, quantas famílias elas não começaram a conversão, né, o processo de conversão, né, foram tocadas, quando ainda pessoas crianças, né, começaram a frequentar a igreja. Então, isso aqui ele é um ponto importante. E o segundo ponto importante são para aqueles de nós que muitas vezes não temos os nossos filhos, eles não estão praticantes na palavra do Senhor, mas que eles ouviram a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor foi colocada ali no coração deles, né? E eles sabem o caminho certo, eles veem o nosso portar, eles veem o nosso agir, e assim, e às vezes isso traz preocupação para a gente, deve trazer preocupação para a gente mesmo, mas ó, a palavra está ali no coração, eles têm ética, eles sabem o caráter de Deus, eles sabem o que Deus quer para as pessoas, e pela fé, nós acreditamos que um dia eles vão voltar a trilhar nos caminhos do Senhor e vão ser, digamos assim, participantes das coisas de Deus, ok? Mas a palavra de Deus, ela teve que ter sido ensinada, né? Não só na questão da letra, né? Não só da questão do que está aqui, né? Bíblica, mas também no nosso comportamento se traduzindo, né? O nosso comportamento ele traduzindo as palavras da Bíblia, eu vou usar esse termo, em ações, né? Nós mostrando que nós acreditamos e que realmente o que nós fazemos, ok? Ainda sobre educação, né? É interessante que essa preocupação ela vem lá do Antigo Testamento, quando a gente vai lá em Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 12, e quando da instituição da Páscoa, Deus manda, né, que seja explicado a Páscoa para as gerações seguintes. E havia uma tradução, tem um livro muito bom que eu li, que é a História de Deus. Na verdade, não é Bíblia, tá? Mas é um escritor muito bom, Warren, eu acho que esse é assim que se pronuncia, e ele pegou a Bíblia e romanceou. E ele coloca muitos elementos culturais nesse livro. E uma coisa que é interessante, que ele disse que a Páscoa ele era comemorado assim. Geralmente a pessoa mais velha do recinto, no dia da Páscoa, explicava o que era a Páscoa para o mais novo do recinto. E os outros ficavam ali escutando, né? Então, mas isso com base no mandamento de Deus. Então isso vai mostrar para a gente que Deus ele sempre se preocupou com a questão da educação, né? Da palavra de Deus, né? De aprender a palavra de Deus, de aprender a prática da palavra de Deus, né? O que, assim, é um avanço enorme, uma vez que a regra geral era que as pessoas não sabiam ler, então Deus, desde o Velho Testamento, que ele diz assim, ó, as pessoas têm que aprender a palavra de Deus, elas têm que ser ensinadas na palavra de Deus, né? Mostrando aí a importância que Deus tem e a preocupação que Deus tem com a educação, ok? Sobre casamento a gente fala, já é muito falado, mas só lembrando, né, que o amor, ele precisa ser buscado. Ele não é só uma questão, como eu já falei, de sentimento, é só sentimento, não. O amor é algo que realmente ele precisa ser buscado. Se é mandamento de Deus, então a gente também tem que buscar amar. Ok? Claro que casamento às vezes, como é que eu vou dizer, tem umas crises, né? Tem brigas e tem certas confusões assim, mas o alvo nós amarmos as nossas esposas e as esposas amarem os seus maridos. Amém? A gente tem que buscar isso aí, porque lembrando, o diabo ele quer destruir a nossa família e a gente tem um papel importante, a nossa vontade de permanecer firme na palavra de Deus, né, de trazer a palavra de Deus dentro para as nossas casas, né? Eis que estou à porta e bato, disse o Senhor, né? Se alguém abrir, eu vou entrar, né, e cearei com ele, né? Ou seja, a gente vê uma questão aí, vou chamar de íntima, né? Jesus sentando na nossa mesa ali, ceando, ou seja, fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Lembrando que o Eduardo, que está na igreja, tem que ser o mesmo que está em casa. Às vezes a igreja, a gente é tão bonzinho, né? O casamento é perfeito, mãos dadas com a esposa, mas em casa não é assim. Então, precisa ser cristão o tempo todo, né? Todos os dias, 24 horas por dia, ok? Sobre os filhos, uma coisa que eu acho interessante falar é que os 10 mandamentos, ele não trata de duas coisas, né? De promessa nenhuma, né? Ele não trata de promessas, só de uma promessa. E também ele não trata, na verdade, de relacionamentos. Claro que os 10 mandamentos ele fala ali em adultério, mas ele fala não adulterarás. Mas ele não trata de relacionamentos como ele trata ali
em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é aquele mandamento, está entre os 10 mandamentos, tá? Que é aquele mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se vá bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor te dá. Né? E aí Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, ele vai citar como primeiro mandamento com promessa. Né? Então, assim, Deus, né, buscando ali uma família harmônica, mostrando a importância da família, ele coloca ali a forma que os filhos devem se portar diante dos seus pais, né, diante do seu pai e da sua mãe, né? Eles têm que ser honrados, eles precisam ser obedecidos, né? Tá lá nos 10 mandamentos, ok? Então, assim, é interessante porque, assim, se você vê os 10 mandamentos, eles não são tão, eu vou dizer assim, tão pessoais, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? É assim, quando ele é dirigido para a ética social, tá? Mas quando é na questão da família, ele é muito claro, quando diz honra teu pai e tua mãe, para que se vá bem os seus dias sobre a face da terra que o Senhor Deus te dá, tá? Esse que o Senhor Deus te dá é muito importante, por quê? Porque quando esse mandamento é levado para o Novo Testamento, e ele é citado lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que vá bem os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, não é mais sobre a terra que o Senhor te dá. Quando faz isso, então Deus tira essa questão só dos judeus, tá? Dos hebreus, na verdade, porque enquanto que no Antigo Testamento diz assim, Deus ia dar a terra prometida, né, para os hebreus, só para a gente se lembrar, e Deus está dizendo assim, olha, você vai ter que honrar seu pai e sua mãe para que se prolongue os dias sobre a face da terra que eu vou dar para vocês, a terra prometida, Velho Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, que esse mandamento é levado, ele não diz mais sobre o dia, sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Ele vai dizer agora sobre a terra, ok? Ou seja, esse mandamento é um mandamento geral, tá? E é um mandamento que essa promessa continua, só que agora toda a terra, né? Toda a terra sempre pertenceu a Deus, mas agora com o evangelho sendo disseminado para todos os povos, então vai bem seu dia sobre a face da terra, ok? Eu acho que isso aí é uma coisa que é importante a gente falar, tá? Só mais uma coisa sobre a ética social para a gente terminar. Eu queria ler aqui o que diz Tito a respeito de alguns deveres que nós temos. Tito capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: admoesta-os, né? Ou seja, aconselhe, né? A que se sujeite aos principados e potestades, ou seja, que se sujeite às autoridades do Estado, tá? Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, né? Ou seja, nós temos também algumas obrigações e precisamos entender isso para com o Estado, tá? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que toda autoridade ela é instituída por Deus. E é por isso que nós temos deveres para com o Estado, nós temos que obedecer também aquelas leis do Estado, na verdade, que não forem contra os nossos princípios cristãos. Então, nós precisamos obedecer, tá? Sobre essa questão da autoridade, toda autoridade é instituída por Deus. Aqui eu vou usar exemplo de nomes, tá? Não quer dizer assim, por exemplo, que Bolsonaro está na presidência porque Deus quis, que Lula foi para a presidência porque Deus quis, que Dilma foi, que Fernando Henrique foi, que Temer foi, Cássio Cunha Lima foi governador, Ricardo Coutinho foi governador. Eu estou usando exemplos pessoais porque às vezes as pessoas confundem e acham assim, não, aquele governante que é muito ruim, ele está ali porque Deus colocou, né? Não é isso. Nenhum desses, como eu já falei, né? Mesmo sendo antagônico, Ronaldo Cunha Lima, Ricardo Coutinho, Maris não chegou a assumir não, mas Buriti, Wilson Braga, não é a pessoa, mas o que a palavra de Deus diz é que é a autoridade, ou seja, os cargos de autoridade, eles foram instituídos por Deus. Essa organização da sociedade, ela faz parte de um Deus nosso, que é um Deus de ordem, tá? Então é por isso que as autoridades, elas precisam ser respeitadas, mas como eu falei, em tudo aquilo que não agride a nossa palavra, né? Não agride o mandamento de Deus, ok? Para terminar, Jesus, ele
Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, então, pagar tributo também, sustentar o Estado para que ele mantenha essa ordem, é um dever nosso como cristão, né? Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7, ele vai dizer uma coisa interessante, que é Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim, né? Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ok? Mandamento da palavra de Deus. Queridos, a gente, como eu acho, falei no começo, a gente não consegue perceber, mas tem uma guerra espiritual acontecendo, né? Contra o nosso país, contra a nossa família, na verdade contra o mundo, contra o ser humano, Então assim, não desista de orar por sua família, não desista de orar pelo nosso país, não desista de orar pelo nosso estado, não desista de orar pela nossa cidade, porque o diabo ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, e nós não podemos ser coniventes com isso. Amém? Mas, lembrando que nós não somos mais desse mundo. Nós somos embaixadores nesse mundo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus pertencem ao reino de Deus. Amém? Deus é nosso Pai. Nós, cristãos, somos irmãos. E nós vivemos em outro país. Que país é esse? Reino de Deus. Nós somos embaixadores aqui na terra. Mas ainda assim, ore pelas autoridades, ore pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, vereadores, juízes, ore. Amém? Mas principalmente ore por sua família. Ele é alvo, opinião pessoal minha, nossa família é alvo constante do ataque do diabo. Nós precisamos proteger a nossa família em oração. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na graça do Senhor. Minha oração é, Senhor, proteja a nossa família. Fiquem na paz de Deus.